Oi, gente! Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Esse é o nosso segundo seminário da matéria de Teoria da Administração 2. O livro, dessa vez, é As Veias Abertas da América Latina, do autor Eduardo Galeano. O nosso grupo é composto pela Ana Alice, pela Bárbara, Graziele, Jackson e eu, Mariana Sá. Já falando um pouquinho sobre o que o livro vai abordar, aqui nós começamos com a primeira parte, que é: a economia norte-americana precisa de minerais da América Latina como os pulmões precisam de ar. Então, como assim? Dando primeiro um contexto histórico, os Estados Unidos eles estavam em uma Guerra Fria, lá em 1969, e já estavam explorando o espaço. Então, eles tinham, por exemplo, acabado de ir à Lua, as primeiras pegadas foram colocadas na Lua, e foi anunciado também que eles planejavam instalar uma estação no espaço, para investigar todas as riquezas que poderiam ter na Terra. Além disso, os Estados Unidos tinham uma dependência muito grande das importações. Então, dando alguns dados aqui, por exemplo, ele importava tungstênio, cobre, ferro, e muitas dessas importações vinham da América Latina, o que gerava uma dependência não só da importação, mas também da América Latina, e também o que mostrava os interesses capitalistas que ele poderia ter e que ele tinha na América Latina. Então, os Estados Unidos aqui vão enfrentar um desafio de crescimento, porque não tem aquilo que é necessário para ele conseguir crescer, aquilo que só a natureza consegue produzir, que são os minerais. Então, por mais que ele avance muito nas questões tecnológicas, aquilo que, como eu disse, só a natureza consegue produzir, ele estava precisando importar. Então agora, o livro vai começar uma nova parte. Ela é chamada O Subsolo Também Produz Golpes de Estado, Revoluções, Histórias de Espionagens e Aventuras na Floresta Amazônica. Para falar dessa parte, o autor começa introduzindo como que era a exploração de recursos naturais no Brasil, e dá alguns exemplos em específico, e a influência na política e como a política influencia nisso também, então a influência de via de mão dupla. Ele começa falando que no Brasil, as jazidas de ferro do Vale Paraopeba derrubaram 2 presidentes, Jânio Quadros e João Goulart, antes do golpe de poder em 1964 do Marechal Castelo Branco, que ia ceder a Hannah Minning. Também, alguns anos antes, o presidente Eurico Dutra, que ficou no poder de 1946 até 51, concedeu a Bentley Steel os 40 milhões de toneladas de manganês do estado do Amapá. Além disso, o governo brasileiro, em nome do desenvolvimento da região, oferece isenção a impostos. Então, o que a gente pode perceber aqui é que a exploração dos minerais na América Latina, olhando para um exemplo da nossa realidade, que é o Brasil, está vinculada a questões políticas também. Agora, para outros exemplos da América Latina, então tanto a questão de exploração externa quanto também interna e como afeta a política, na Bolívia, em 1964, o ditador René Barrientos outorgou à firma Phillips Brothers a concessão da mina Matilde, que contém chumbo, prata e grandes quantidades de zinco, com um teor 12 vezes mais alto do que nas minas norte-americanas. No Peru, em 1968, o general Velasco Alvarado derrubou o presidente Belaúnde Terry e nacionalizaram os poços e a refinaria da empresa Standard Oil. O autor também traz o exemplo da Venezuela. Então, na Venezuela, o grande lago de petróleo da Standard Oil e da Gulf tem a maior missão norte-americana da América Latina. Por fim, os frequentes golpes de Estado na Argentina acontecem antes e depois de cada licitação petrolífera. Então, a gente consegue ver como essa exploração aqui também nos outros países da América Latina estão ligados à política, como aqui os golpes de Estado que acontecem a partir da licitação petrolífera. Também vai trazer outros exemplos da América Latina, mas com um pouco mais de detalhe. Então, ele fala, por exemplo, de Cuba. Então, assim, dando um contexto, as reservas norte-americanas de cobre tinham caído em mais de 60% entre 1965 e 1969, e desde 64, o gabinete de Havana de Che Guevara foi apresentado que as reservas de níquel dos Estados Unidos se reduziam a terça parte. E aí, por exemplo, a empresa norte-americana Nickel tinha sido nacionalizada e o presidente Johnson estava ameaçando os metalúrgicos franceses com embargo às suas exportações para os Estados Unidos se comprasse o mineral de Cuba. Então, aqui dá para ver como a política internacional estava afetando Cuba, uma vez que os Estados Unidos estavam tentando fazer um embargo econômico para o país. Outro exemplo que o autor traz também de forma um pouco mais aprofundada, assim, com um pouco mais de contexto, é o da Guiana, e vai mostrar como que os Estados Unidos também têm impacto nesse país. Então, na Guiana, os minerais eles tiveram muito a ver com a queda do governo socialista de Chad Jagan. O que aconteceu, né? A Guiana é o 4º produtor mundial de bauxita e é o 3º lugar entre os produtos latino-americanos de manganês.
E aí, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que é a CIA, vai desempenhar um papel decisivo na derrota da Reagan, né? Do governo socialista Chad Reagan. Qual era o objetivo, né? Então, com o objetivo que os interesses da Aluminium Company of America, na Guiana, poderiam continuar levando a bauxita e vendendo para si próprio ao mesmo preço de 1938. Então, com interesses econômicos, a CIA vai ter esse papel decisivo na derrota de um governo da Guiana. Os Estados Unidos dispõem de muita pouca bauxita em seu território, mas eles produzem quase a metade do alumínio que é elaborado no mundo e com matérias-primas baratas em conta disso. Então, falando um pouco assim também da relação entre o Brasil e os Estados Unidos nessa questão da exploração dos minerais, né? Os Estados Unidos, eles dependem de fontes estrangeiras, como já dito, para abastecer o que eles precisam de minerais, né? Então, esses minerais eles são imprescindíveis para salvaguardar o poder militar e atômico deles. Eles precisam disso, precisam importar. Na verdade, eles precisam explorar de algum lugar. E aí, a gente consegue ver que aparece essa exploração aqui no Brasil. Então, aparece claramente vinculada à compra de terras na Amazônia brasileira por meios geralmente fraudulentos. Então, na década ali de 60, em virtude de um acordo firmado em 1964, aviões da Força Aérea dos Estados Unidos tinham sobrevoado e fotografado toda a região. E eles vão empregar e implementar diversos instrumentos para conseguir detectar jazidas de minerais, para conseguir radiografar o subsolo para ver se é rico em minerais não ferrosos, para conseguir descobrir e medir o ferro. E todas essas informações que foram tiradas aqui do Brasil, elas foram colocadas à disposição de empresas privadas. Ou seja, todos os informes sobre a extensão, a profundidade das riquezas secretas da Amazônia, elas foram colocadas assim para as empresas privadas. E os serviços, por exemplo, da Geological Survey, né, comprovou na região a existência de ouro, prata, diamantes, gipsita, hematita e vários outros minerais que eram procurados pelos Estados Unidos, né? Então, dessa forma, o governo brasileiro ele ofereceu isenção de impostos e outras reduções para colonizar os espaços virgens da Amazônia. Além disso, o Congresso brasileiro realizou uma investigação e enumeraram-se nele casos de venda ou usurpação da terra de 20 milhões de hectares, segundo a comissão investigadora no formato de cordão, que seria mais ou menos para isolar a Amazônia do resto do Brasil. Então, aqui pensando no principal interesse norte-americano, seria o de abrir uma nova fronteira dentro do Brasil. E foi colocado no informe o depoimento do gabinete do Ministério do Exército, que diz que o interesse do próprio governo norte-americano é de manter sob seu controle uma vasta extensão de terra para utilização. O nacional ele se manifestou trazendo uma suspeita, porque as áreas ocupadas elas coincidiam com regiões submetidas à campanha de esterilização de mulheres brasileiras por estrangeiros. Então, nesse caso aqui, o controle da natalidade ele foi posto em prática para evitar a concorrência demográfica dos brasileiros. Aqui a gente consegue ver mais um exemplo de como os Estados Unidos está ligado à exploração do Brasil, seja de terra, seja de mineral, e aqui como que o Congresso brasileiro lidou com isso e qual também um pouco dos impactos que teve para a população, né? Então, essa campanha de esterilização de mulheres brasileiras é o impacto social dessa exploração. O caso é em setembro de 1966, quando Rio Grandino Cruel, chefe da Polícia Federal, denunciou um cônsul dos Estados Unidos no processo aberto contra 4 cidadãos norte-americanos que foram acusados de contrabandear minerais atômicos brasileiros. E aí, pouco depois, 3 deles fugiram do Brasil misteriosamente. Contudo, o contrabando só se faz necessário em grau relativo. As concessões legais arrancam do Brasil, sem qualquer empecilho, suas mais fabulosas riquezas minerais. Então, gente, eu vou agora para uma outra parte do livro, que a terceira parte é chamado Um Químico Alemão Derrotou os Vencedores da Guerra do Pacífico. Então, para falar dessa parte com vocês, eu preciso dar um contexto geral primeiro. Então, a população da Europa estava crescendo cada vez mais e cada vez mais depressa. Então, era indispensável conseguir achar meios para fazer com que a produção de alimentos pudesse crescer de maneira equivalente, então em proporção equivalente. Mediante esse problema, uma das soluções encontradas foi o guano, que teve suas propriedades fertilizantes reveladas nos laboratórios britânicos. E a partir mais ou menos de 1840, começou a ser muito exportado. Então, era exportado em grande escala. Então, era exportado da costa peruana para a Europa. E aí, pouco tempo depois do lançamento, descobriu que ele ainda tinha muitas propriedades nutritivas mesmo. E em 1850, ele já era empregado como um dos maiores adubos, assim, em campos europeus.
Um outro contexto é que lá no Peru, então, que estava exportando, então a costa peruana estava exportando esse adubo, a oligarquia de Lima continuava enriquecendo muito e ela acumulava símbolos desse enriquecimento. O Peru acreditava que era independente, mas a Inglaterra já tinha ocupado o lugar que antes era da Espanha. E aí, em 1868, segundo Romero, os gastos e as dívidas do Estado já eram muito maiores do que o valor das vendas para o exterior. Então, os depósitos de guano, que era o adubo, serviam de garantia para os empréstimos britânicos, mas a Europa já jogava com os preços, né? Então, a rapina dos exportadores fazia estragos. Aquilo que a natureza havia acumulado nas ilhas ao longo de milênios era dilapidado em poucos anos. Vai acontecer também uma guerra no Pacífico que vai envolver o Chile, o Peru e a Bolívia. Então, quando a exploração do salitre, que faz parte do guano, né, que é o adubo, começa rapidamente a se estender até a província boliviana, o governo da Bolívia quis aplicar um imposto às salitreiras, que era onde fazia essa exploração do salitre. E aí, além disso, os batalhões militares do Chile vão invadir a província para não sair mais. E aí vai acontecer uma guerra ali entre eles, e aí a economia nacional perde seus dois principais recursos, as forças produtivas vão ser paralisadas, a moeda vai cair, vai se fechar para o crédito exterior. Então, além disso, a derrota provocou muita mutilação e muita sangria ao Peru. E, em 1880, o salitre e iodo representavam 5% das rendas do Chile, mas 10 anos depois, mais da metade das receitas fiscais vinham da exportação de nitrato dos territórios conquistados. E os investimentos ingleses triplicaram no país. Então, a região do salitre virou meio que uma feitoria britânica, com os ingleses assumindo o controle por meios baratos, principalmente após a expropriação pelo Peru em 1875 e a devolução chilena em 1881, quando mais ou menos metade do bônus já estava com especuladores britânicos também. E aí, na década de 1890, o Chile, que era monopolista mundial dos nitratos naturais, exportava cerca de 3/4 para a Inglaterra e importava quase metade de lá, o que fez com que ele fosse extremamente dependente comercial. Então, o John Thomas Norte, conhecido como Rei do Salitre, tornou-se coronel e os trabalhadores chilenos enfrentavam longas jornadas e recebiam salários em fichas de valor reduzido. E aí, a presidência de José Manuel Balmaceda impulsionou o desenvolvimento de algumas indústrias, realizou importantes obras públicas, renovou a educação, ele tomou providências para tentar romper com o monopólio de uma empresa britânica de ferrovias em Tarapacá, contratou com a Alemanha assim, o primeiro e único empréstimo que o Chile não recebeu da Inglaterra em todo o século. Mas aí, um tempo depois, anunciou que era necessário nacionalizar os distritos salitreiros, né, que eram aqueles que estavam tendo a exploração, mediante a constituição de empresas chilenas, e se negou a vender aos ingleses as terras salitreiras de propriedade do Estado. Aí, em mais ou menos ali, vésperas da Primeira Guerra Mundial, 2/3 da receita nacional do Chile provinham da exportação de nitratos, só que a pampa salitreira estava mais ampla e alheia do que nunca. Então, a prosperidade ela só servia para acentuar suas deformações estruturais. O Chile funcionava como uma economia britânica, sendo o principal fornecedor de nitratos para o mercado europeu. E a descoberta do método de produção de nitratos a partir do ar por um químico alemão destruiu a indústria do salitre, o que causou um colapso na economia chilena, que dependia completamente desse elemento, principalmente controlado por estrangeiros. Falando um pouco sobre as usinas, no auge havia cerca de 120 usinas do salitre que ficavam na parte do deserto Tamarugal, só que atualmente só resta apenas uma. E aí o Pampa, que era uma localidade, né, virou um local de escombros com operários especializados em desmontar vilarejos. Em 1889, os trabalhadores não tinham direitos, o que posteriormente foi conquistado através de luta sindical. Dentes de cobre sobre o Chile. O cobre não demorou muito para ocupar o lugar do salitre na economia chilena, ao mesmo tempo em que a hegemonia britânica abria passagem ao domínio dos Estados Unidos. Às vésperas da crise de 1929, os investimentos norte-americanos no Chile ascendiam a mais de 400 milhões de dólares, quase todos destinados à exploração e ao transporte do cobre. Até a vitória eleitoral das forças da Unidade Popular em 1970, as maiores jazidas do metal vermelho continuavam na mão da Anaconda
Copper Mine Company e da Kenneth Copper Company, duas empresas intimamente ligadas entre si como parte do mesmo consórcio mundial. Dessa forma, os donos do cobre eram os donos do Chile. Salvador Allende, em fins de 1970, anunciou que o Palácio do Governo assinou o projeto de reforma constitucional que tornara possível a nacionalização da mineração. Como resultado, acarretou a guerra bacteriológica da direita, destinada a evitar a nacionalização do cobre e as demais reformas de estruturas anunciadas pela esquerda. Entretanto, foi inútil. Allende anuncia que o cobre será chileno. Estados Unidos, por causa da armadilha das guerras do Sudeste Asiático, não ocultaram o mal-estar oficial diante da marcha dos acontecimentos ao sul da Cordilheira dos Andes e carecem de meios para bloquear em escala universal as vendas do cobre que os chilenos querem recuperar. Muito diferente era o açúcar cubano, que era integralmente destinado ao mercado norte-americano e inteiramente dependente de seu preço. Na presidência de Eduardo Frei, em 1964, a cotação do cobre subiu de imediato, e em 1970, na presidência de Allende, o preço já estava baixo e continuou caindo, mas o cobre habitualmente tem os preços flutuantes. O Chile possui as maiores reservas de cobre do mundo, associado a outros metais como a prata, o ouro e o molibdeno. É o fator adicional para estimular a exploração. Além disso, o Chile possui mão de obra barata. A nacionalização dará um fim a um estado de coisas que se tornou insuportáveis para o país e evitará que se repita com o cobre a experiência de saque e queda que o Chile sofreu no ciclo do salitre, porque os impostos que as empresas pagam ao Estado não compensam de modo algum o inflexível esgotamento dos recursos minerais que a natureza concedeu a não renovar. Do estanho por baixo e por cima da terra. O texto aborda um contexto histórico na Europa de Simon Patino, que encontrou pedaços de pedra triturados pela explosão e após analisar as amostras, confirmou o valor do achado. E durante muitos anos ele fez e derrubou presidentes e ministros bolivianos, planificou a fome dos operários e organizou suas matanças, ramificou e estendeu sua fortuna pessoal. A Bolívia era um país que existia só para servi-lo. E a partir das jornadas revolucionárias de abril de 1952, a Bolívia nacionalizou o estanho. No entanto, aquelas riquíssimas minas agora já eram pobres. Mas Antenor Patino não só recebeu uma considerável indenização pelas minas que seu pai espremeu, como também manteve o controle do preço e do destino do estanho expropriado, porque a nacionalização, né, uma conquista fundamental da Revolução de 1952, não modificou o papel da Bolívia da divisão internacional do trabalho. A Bolívia segue exportando o material bruto e quase todo o estanho ainda é refinado por fornos de Liverpool da empresa Williams Have Company, que pertence a Patino. As novas jazidas de estanho se acumularam nos aterros ao longo dos anos, formando estanho da paisagem cinzenta.
Um exemplo que o texto mostra é o Cerro Juan del Valle. Os mineiros, em poucos anos, perdem o sentido do olfato e do gosto. No primeiro ano, sente-se os primeiros sintomas e em 10 anos entra-se no cemitério, porque dentro das minas, mesmo sendo usadas perfuratrizes suecas em seus modelos mais modernos, o sistema com o sistema de ventilação e as condições de trabalho não melhoram, né, com o tempo. A mina também proporciona mortes rápidas e sonoras. Depois do exame do médico, vem as peregrinações burocráticas que nunca acabam e é dado um prazo de 3 meses para desocupar a casa. Segundo os dados da FAO, de cada 2 crianças nascidas nas minas, uma morre pouco tempo depois de abrir os olhos. A outra que sobrevive seguramente vai ser mineira quando crescer e antes dos 30 anos não terá pulmões. Enquanto trabalhavam, todos os mineiros mastigavam folhas de coca para atenuar a fome e mascarar a fadiga. Contudo, o volume da coca inflava as bochechas dos operários e pelas comissões de seus lábios escorria uma baba esverdeada. Os tecnocratas e os burocratas não morrem de silicose, mas vivem dela. Em 1964, o ditador René Barrientos reduziu à metade o salário de fome dos mineiros, ao mesmo tempo em que elevou a remuneração de técnicos e burocratas proeminentes. Ademais, os engenheiros não só torpedearam todos os projetos e planos destinados à criação de uma fundição nacional, como também colaboraram para que as minas do estado ficassem fechadas nos limites das velhas jazidas de Patino, Aramaio e Rothschild, em acelerado processo de esgotamento de reservas. Dentes de ferro sobre o Brasil. Os Estados Unidos compram do Brasil e da Venezuela ferro, entretanto, pagam menos do que pelo ferro extraído de seu próprio subsolo. O norte-americano tem posse ou controle das minas fora de suas fronteiras, que constituem mais do que um negócio e um imperativo da segurança nacional. Porém, o subsolo norte-americano já se esgotou e sem o ferro não se faz aço. E 85% da produção industrial dos Estados Unidos contém aço. Dessa forma, houve um imediato aumento das importações da América Latina. A terra de Bolívar, na Venezuela, é tão rica que o ferro retirado pelas empresas US Steel e Berkeley Steel é diretamente carregada para os porões dos navios rumo aos Estados Unidos. Como as duas empresas vendem o ferro com destino a seus próprios estabelecimentos siderúrgicos nos Estados Unidos, elas têm interesse de que o custo da matéria-prima seja o mais barato possível. Em 1948, a Embaixada dos Estados Unidos criou um cargo novo no Brasil, o adido mineral. Pouco depois, a Berkeley Steel recebeu do governo de Dutra as esplêndidas jazidas de magnésio do Amapá. Em 1952, o acordo militar assinado com os Estados Unidos proibiu o Brasil de vender matéria-prima de valor estratégico como ferro para países socialistas. Porém, em 1953 e 1954, o presidente Getúlio Vargas desobedeceu essa imposição,
que foi uma das causas da sua queda. E em 1957, a Hana Mining Company comprou a maioria das ações de uma empresa britânica, St. John Mining Company, que se dedicava à extração de ouro em Minas Gerais desde os distantes tempos do Império. O bombardeio de pressões sobre os sucessivos governos brasileiros se tornou cada vez mais intenso para que fosse reconhecido a Hana o direito de explorar o ferro que, a rigor, pertencia ao Estado. Em 21 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou uma resolução que anulava as ilegais autorizações estendidas a favor da Hana e restituía às jazidas de ferro de Minas Gerais à Reserva Nacional. 4 dias depois, os ministros militares obrigaram Jânio Quadros a renunciar. O levantamento popular, encabeçado por Leonel Brizola, em Porto Alegre, frustrou o golpe dos militares e colocou no poder o vice-presidente de Quadros, João Goulart. Em julho de 1962, quando o ministro quis pôr em prática o decreto fatal contra a Hana, o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, enviou um telegrama a Goulart protestando com viva indignação pelo atentado que o governo ia cometer contra os interesses de uma empresa norte-americana. O Poder Judiciário confirmou a validade da resolução de Jânio Quadros, mas Goulart vacilava. Enquanto isso, o Brasil dava os primeiros passos para estabelecer o entreposto de minerais ao Adriático, com o fim de abastecer de ferro vários países europeus capitalistas e socialistas. A venda direta de ferro significava um desafio insuportável para as empresas que manejavam os preços em escala mundial. Nessa parte, veremos sobre o petróleo, as maldições e as façanhas. Galeano aborda a centralidade do petróleo no mundo contemporâneo, destacando como principal combustível essencial para a indústria química e atividades militares e a riqueza mais monopolizada no sistema capitalista. As grandes corporações petrolíferas como Standard Oil e a Shell exercem enorme poder político, entronizando e destronando líderes, financiando conspirações e golpes de Estado, manipulando preços e decidindo o curso da guerra e da paz. O texto detalha como essas corporações dominam o mercado através de um cartel, controlando toda a cadeia produtiva, desde a extração até a distribuição e maximizando lucros ao custo de enormes desigualdades econômicas. Os países produtores de petróleo, como a Venezuela e México, os ganhos são minúsculos comparados aos lucros obtidos pelos países desenvolvidos, onde se localizam as matrizes dessas corporações. E a exploração desenfreada e a manipulação dos preços do petróleo geraram crises e conflitos em várias partes do mundo, incluindo a Guerra do Chaco entre Bolívia e Paraguai, provocada pelo interesse da Standard Oil. Galeano cita exemplos de nacionalizações de recursos petrolíferos como respostas de países latino-americanos à exploração estrangeira, destacando ações de líderes como Lázaro Cárdenas, no México, e Alfredo Avando, na Bolívia,
que nacionalizaram recursos petrolíferos em reação ao domínio das multinacionais. O autor também menciona os embargos e bloqueios impostos pelas grandes corporações como retaliação às grandes nacionalizações, como no caso de Cuba e México, e como esses embargos afetaram duramente as economias locais. Em Cuba, após a Revolução de 1959, a recusa das empresas petrolíferas de refinar petróleo soviético levou à nacionalização das operações, resultando em um bloqueio econômico. No México, após a nacionalização do petróleo em 1938, um embargo internacional foi imposto, mas o país conseguiu superar a crise graças à imaginação e coragem de seus líderes. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei em qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas eu sou o Jackson e vou estar dando continuidade na apresentação aqui do seminário. O controle estrangeiro dos recursos naturais perpetua a pobreza e a instabilidade política. Bom, o controle estrangeiro dos recursos naturais, especialmente em países produtores de petróleo, resulta em uma dependência econômica extrema das nações sobre as corporações multinacionais. E essas corporações, como a Standard Oil e a Shell, utilizam seu poder econômico e político para influenciar e até dominar governos locais. Isso perpetua a pobreza e a instabilidade política de várias maneiras, como o monopólio dos lucros. A maior parte dos lucros provenientes da exploração do petróleo não retorna aos países produtores, mas vai para as corporações estrangeiras. Isso deixa os países produtores com recursos insuficientes para investir em infraestrutura, educação e outros setores essenciais para o desenvolvimento sustentável. Tem a questão da interferência política, que as corporações utilizam sua influência para instalar e remover líderes políticos que servem aos seus interesses, financiando golpes de Estado e manipulando eleições. Isso cria uma instabilidade política constante, impedindo a formação de governos estáveis e comprometidos com o desenvolvimento nacional. Temos também manipulação de preços, exploração de conflitos. O controle estrangeiro frequentemente leva a conflitos armados e guerras, como a Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai, que foi instigada pelos interesses da Standard Oil. E essas guerras destroem economias locais e resultam em grandes perdas humanas e materiais. Transforma a riqueza natural em um instrumento de servidão política e degradação social. Bom, a riqueza natural, especialmente o petróleo, quando controlada por interesses estrangeiros, não beneficia a população local. Em vez disso, ela torna-se um instrumento de servidão política e degradação social. Os locais, para manter os investimentos estrangeiros, muitas vezes eles adotam políticas que favorecem as corporações em detrimento da população. Isso pode incluir a repreensão de movimentos sindicais e protestos, a aprovação de leis que beneficiam as empresas e a negligência dos direitos dos trabalhadores. Tem a questão da degradação social, porque a exploração desenfreada do petróleo leva à degradação do meio ambiente e à destruição de comunidades locais, e à desigualdade econômica. A riqueza gerada pelo petróleo se concentra nas mãos de uma elite local aliada às corporações estrangeiras, enquanto a maioria da população vive na pobreza. E isso cria uma sociedade altamente desigual, com um pequeno grupo beneficiando-se enormemente, enquanto a maioria luta para sobreviver. A riqueza do petróleo e a pobreza nacional. A Venezuela, em 1970, exemplifica como a riqueza do petróleo pode coexistir com extrema desigualdade e pobreza. A Venezuela, em 1970. Apesar de ser o maior exportador latino-americano de petróleo e gerar quase metade dos lucros americanos na América Latina, a Venezuela apresentava uma das maiores rendas per capita junto com uma extrema pobreza. Contrastes sociais. A riqueza do petróleo permitiu uma infraestrutura moderna e um elevado consumo de bens de luxo, como o uísque escocês, por exemplo. Entretanto, grande parte da população vivia na pobreza, sem acesso adequado à educação e aos alimentos básicos. Os impactos sociais e econômicos. Desigualdade urbana. Caracas, a capital, transformou-se de uma cidade patriarcal em uma metrópole caótica e poluída. A desigualdade é refletida na cultura de consumo e na infraestrutura desigual. E lucros. As corporações petrolíferas internacionais, como Standard Oil, Shell,
Golfo e Texaco controlam a exploração do petróleo. A maior parte dos lucros é remetida para fora do país, deixando a Venezuela com investimentos insuficientes em outros setores da economia. História e exploração. Desenvolvimento petrolífero. Desde o início do século XX, o petróleo transformou a Venezuela, beneficiando elites locais e estrangeiras. O ditador Juan Vicente Gómez concedeu terras a estrangeiros, o que favoreceu as corporações estrangeiras. Concessões e impactos. As concessões e seus impactos. A Lei do Petróleo de 1922 favoreceu corporações estrangeiras, resultando na perda de terras e na marginalização das comunidades indígenas e agricultores locais. Política e economia. Repreensão e reforma. Após o governo reformista de Rômulo Gallegos em 1948, os militares reduziram a participação estatal nos lucros do petróleo, favorecendo ainda mais as corporações estrangeiras. Revolução e resistência. Tentativas de aumentar impostos sobre as corporações resultaram em retaliações como quedas nos preços do petróleo e demissões em massa, exacerbando a crise econômica. Consequências da exploração. Desemprego e miséria. A mecanização na indústria petrolífera reduziu empregos, agravando a crise em regiões como Macabaio. A rápida urbanização ao redor dos poços de petróleo resultou em abandono e poluição após a exploração. Depressão industrial. A falta de novos investimentos estrangeiros levou a um declínio industrial, aprofundando a desigualdade social e econômica. Cultura do petróleo. Impacto na sociedade. A cultura do petróleo na Venezuela é caracterizada pelo consumo ostentoso e pela negligência das necessidades reais da população. Cidades como Caracas tornaram-se símbolo de desperdício e desigualdade. Bom, conclusão. A exploração desenfreada do petróleo resultou em consequências desastrosas para o futuro da Venezuela. Eduardo Galeano ele enfatiza a necessidade de repensar o modelo econômico e social baseado no petróleo, destacando as profundas desigualdades geradas pela exploração dos recursos naturais e revelando a dolorosa realidade da Venezuela no contexto do capitalismo global.